Olá, eu sou Renan Botelho e este é mais um vídeo do canal. Finalmente chegamos no vídeo sobre o teatro bizantino. Eu fiquei de contar para vocês, já tem algumas semanas quando eu falei sobre o teatro bizantino. O teatro bizantino virou uma piada interna com os meus amigos, eu dedico esse vídeo a eles, inclusive. Quando eu montei o primeiro programa de história do teatro que eu dei na vida como professor e tudo mais, peguei o livro da Margot Berthaud e fui olhando e tal. E a Margot Berthaud, ela dá uma boa ênfase ao teatro bizantino. E aí eu fiquei fazendo um esforço de lembrar das minhas aulas de história no meu curso técnico, na faculdade e tudo mais, eu não lembrava muito sobre isso. Aí fiz o que todo mundo faz, começa a falar com os seus pares, hein? Mandei mensagem para um amigo, mandei mensagem para outro, mandei mensagem para uma colega, fui perguntando sobre se eles lembravam o que era o teatro bizantino. E a resposta padrão era que ninguém lembrava e que não tinha tanta importância. Aí peguei e fui ler Margot Berthaud e ler outras coisas e tudo mais, e descobri que o teatro bizantino é sim algo muito importante, um período muito importante. Ele marca a transição do que nós temos até agora, do teatro romano, para o início do teatro da Idade Média. Que nós precisamos lembrar que o período bizantino acontece a partir do ano 330 depois de Cristo, quando o imperador Constantino se muda todo o capital, né, toda a capital de Roma para Bizâncio e passa a chamar a cidade, inclusive, de seu nome, Constantinopla. Constantinopla significa cidade de Constantino. Então, nesse momento de 330. E toda a Idade Média acontece durante o Império Romano. A gente precisa lembrar que o Império Romano começou lá atrás, vocês lembram desse GIF que eu coloco aqui para vocês agora? Começou lá atrás, no ano de 330, acontece a divisão, e importante frisar, essa divisão é uma divisão histórica, ou seja, ela é feita depois, os historiadores a dividem, né? Mas porque para os habitantes de Roma, naquele momento, eles eram romanos, e independente de onde estava a capital. Por que Constantinopla passa a ser, então, a nova capital do Império Romano? O Império Romano toma proporções gigantescas, né? Tem tamanhos continentais. Se a gente pensa que o Brasil é enorme, o Império Romano era tão grande quanto o Brasil, se não mais, né? A gente lembra que toda a Europa em si cabe no Brasil, então o Império Romano era toda a Europa, parte da Ásia, parte da África também. Então ficava muito difícil não ter um império que estivesse próximo numa área muito importante. Então, Constantinopla está numa área extremamente importante, que é o Estreito de Bérgamo, é isso? Vou confirmar o nome, hein? Eu não anotei aqui, estou falando de cabeça. Esse estreito entre o Mar Negro e o Atlântico, importante passagem de material, e é também a principal, a rota mais rápida entre a Europa e a Ásia, né, para o transporte de seda e tudo mais. Constantinopla e por muitos anos, um dos lugares mais importantes do mundo, uma das capitais mais importantes do mundo. Então, em 330, como eu havia dito, depois de Cristo, Constantino muda a capital. Isso que eu digo, ele passa a ser apenas um imperador, porque o Império Romano chegou a experimentar por algum tempo agir com dois imperadores, um imperador em Roma e um imperador em Bizâncio, né? Até que Constantino toma a decisão de migrar tudo para lá e passa a focar a capital romana em Bizâncio, hoje é Istambul, né? Para quem está se perguntando onde é Bizâncio, hoje é a capital da Turquia, Istambul. E em Bizâncio, então, se constrói uma cidade murada, onde a capital se estabelece, certo? Também, é claro, existe essa questão, mas Roma está sendo muito atacada, né, por bárbaros. Existe uma instabilidade muito grande naquela região.
e então eles migram até por uma questão de segurança, quase como a família real portuguesa migrando para o Brasil por conta da invasão de Napoleão. Piadas à parte, claro, afirmações em outros níveis, mas existe essa mudança. Se a gente pensa em teatro no período bizantino, ele não tem muita produção. Mas por que ele é tão importante? Bom, ele é importante porque aqui começa, não em questão de anos, é claro, não na data, mas existe o início do pensamento da Idade Média. Por quê? Porque a partir do momento da bidivisão da capital, o que você tem é, de um lado, os latinos que seguem, né, quem ficou no lado ocidental de Roma, né, do Império Romano, quem está do lado ocidental do Império Romano, passa a ter um comportamento latino, falar latim e ter uma religião católica. O cristianismo ganha, então o politeísmo que a gente vinha tendo em Roma e tudo mais cai por terra, e por conta do Tratado de Liberdade Cultural e Religiosa, o cristianismo ganha muita força. 300 anos já se passaram desde a morte de Cristo, então existia esse movimento muito grande. Em compensação, do lado oriental, as pessoas passavam a falar grego, falavam grego, né? Embora o latim fosse a língua oficial, as pessoas se comunicavam em grego, muitas vezes, e a igreja ortodoxa passou a ser a religião predominante naquela região. Estamos em 330. Isso vai ficar nesse embate, o cristianismo vai ganhando muita força. Lembra mais à frente, muito mais à frente, na verdade, em 1504, o grande cisma, né? Que é, para quem não se lembra, quando a igreja romana e a igreja ortodoxa se excomungam umas às outras, né? Então esse grande cisma ainda, então as duas igrejas ainda são excomungadas uma para a outra até os dias de hoje, até os anos 2020, isso ainda acontece. Mas o catolicismo ganha muita força, e ele vai ganhar muita força e ele vai contaminar as produções. Então, lembram quando eu falei sobre a questão do hipódromo? O hipódromo é um importante marco em Constantinopla. Toda vez que você olha a cidade de Constantinopla, desenhos daquela época, existe um grande foco para o hipódromo. O hipódromo é uma das estruturas mais importantes de Constantinopla. É claro, e é lá no hipódromo em que vão acontecer as grandes representações. É lá que vai acontecer o triunfo, é lá que vão acontecer as grandes paradas, é lá que vão acontecer espetáculos e corridas, e tudo o que aconteciam, todas as edificações que você tem em Roma, elas são convertidas para o hipódromo. Existia teatro em Constantinopla? Sim, existia. Menores, muito menores, mas não existia uma produção em Constantinopla. O que você tinha eram trupes e grupos que vinham do Império, de outras partes do Império, muitas da capital, que se apresentavam ali. Por quê? Porque o teatro passa a ser uma forma diferente de exibição. Então você deixa de ter as comédias romanas e as tragédias romanas, politeístas e tudo mais, e passa o que a igreja começa a fazer, principalmente a igreja de Hagia Sophia, que é um dos marcos de Constantinopla e está erguida até hoje, essa igreja belíssima, ortodoxa, mas que já desde aquela época existia. Então se você olha essa maquete que eu ponho a foto aqui de Constantinopla, você vê a Hagia Sophia, quase uma parte, está dentro da área murada, né? E é um dos pontos mais importantes da cidade. Ela está atrás, né, do Tribunal de Justiça, do Fórum e do Senado, que vem logo à frente. E em contraponto, né, do outro lado da cidade, você tem o Palácio Imperial, que está muito mais próximo do hipódromo, mostrando então a importância da edificação para
a cidade. Mas se o hipódromo é um ponto importante para a edificação da cidade, você também tem a Hagia Sophia como um lugar importante, porque a igreja passa a ser um dos pilares. O império passa a considerar as opiniões da igreja como forma e como estrutura de poder. Então é aqui, neste momento, a partir dos anos 330, que a igreja católica, principalmente, lá à frente nós vamos ter o cisma e tudo mais, mas isso já muito mais à frente, mas a igreja católica passa a ter o seu grande momento de ascensão de poder. É aqui, nesse período, em que inicia o que mais à frente nós chamaremos de Idade Média. E a Idade Média acontece durante todo o período do Império Romano. Quando Constantinopla cai, e isso mais à frente, por conta das cruzadas e tudo mais, existe depois do cisma, é uma outra história, não é o lugar, nós já estamos no meio da Idade Média. Estamos pensando um pouquinho antes, que é aqui, o que eu vos digo, é aqui que a igreja começa a ganhar poder, e é aqui que a gente tem essa capacidade da igreja começa a se articular. E como ela faz isso? Ela utiliza o fato de que tem uma igreja maravilhosa, que é a Hagia Sophia, por dentro é estonteante, e as histórias de Cristo, então todas as liturgias católicas, todas as liturgias cristãs, passam a ser encenadas pela Hagia Sophia, né? Então a igreja faz este movimento de começar a catequizar essas pessoas que são politeístas, em sua grande maioria, através da arte, através do teatro. E o hipódromo, como estrutura, passa a ser uma forma de dar conta do pão e circo do Império Romano. Percebe, então, como eu já havia dito em alguns vídeos, que você tem uma linha, principalmente falando sobre a igreja não, principalmente falando sobre o teatro romano, o Lud Scenic, que quando o teatro grego chega, ele passa a ser a linha dominante, mas o Lud Scenic toma um outro caminho. Aqui é a mesma coisa. O que nós temos é o pão e circo tendo que dar conta em cima do hipódromo, então todas as coisas do hipódromo continuavam acontecendo, e você tem um protagonismo da igreja começando a transformar o teatro como forma de catequizar novos cristãos. Isso lá na frente vai dar uma dor de cabeça para a igreja sem tamanho, e o teatro vai ser quase proibido, se não fossem as manifestações de rua, que nós vamos falar sobre quando a gente começar na semana que vem não, no próximo vídeo de história, a falar sobre a Idade Média, que é o nosso próximo tópico, e vão ser alguns vídeos falando sobre a Idade Média. Quando a igreja começa a perceber que ela começa a perder o controle sobre isso, ela proíbe o teatro. E o teatro de rua se mantém, o teatro da comédia dell'arte, ele vai continuar acontecendo. E isso que também é o interessante, porque lá na Idade Média, enquanto a gente tem uma única linha de teatro que vai tomando divisões segmentadas com outros objetivos, então você tinha o Lud Scenic e você tinha o teatro grego, eles se encontram quando Roma invade a Grécia e domina a Grécia, você passa, o Lud Scenic toma um outro caminho, vira a questão do triunfo, viram as outras questões, e o teatro segue essa linha do teatro grego. Na Idade Média, a igreja utiliza-se disso. Por quê? Se você pega, por exemplo, várias histórias, né, você tem muitas semelhanças de mitos. Isso a gente pode falar sobre isso mais à frente. Eu não tenho muito material para falar, precisaria dar uma estudada sobre, mas muitas histórias, muitos mitos religiosos, e o mito cristão é um mito cristão, tal como o mito grego é um mito, tal como o mito romano é um mito, tal como o mito egípcio é um mito, do ponto de vista cultural. Claro que hoje em dia muitas pessoas não me achariam uma heresia, eu estou chamando o mito cristão de mito, né? Como se fosse algo pejorativo. Mas é um mito, e eles são muito semelhantes. Se você pega, na Margot Bertot, por exemplo, existe uma citação muito bacana, ela fala sobre a paixão de Cristo de São Gregório,
que é datado do século XI ou XII, ele era uma peça que contava, ele pegava, né, um espetáculo que pegava os cantos eruditos que contavam a história da Paixão de Cristo e dramaturgicamente era sobreposto às tragédias, ao drama grego. Era muito semelhante à estrutura dramaturga. Claro, utilizando os cantos antifonais que existiam, que retratavam, que a gente vê quando vai em algum culto religioso, principalmente cristão. Nós vemos que a música, o canto é uma forma de catequizar, é uma forma de ensinar a religião, e aí ela sobrepõe isso à questão do drama. E encenavam, não eram atores que encenavam, eram os próprios membros da igreja que encenavam, os próprios padres. Existia uma dificuldade, afinal de contas as missas eram realizadas em latim, e as pessoas não falavam latim. Nem todas eram alfabetizadas, e existia uma grande diferença, uma grande dificuldade de vocabulário. Acabamos de ver, quando a gente tem a divisão, você tem um lado que fala predominantemente o latim e um outro lado que fala grego. E o Constantinopla está nesse lado que fala grego, que fala que não é o povo latino de Roma, certo? Então, finalizamos aqui essa aula sobre o Império Bizantino e finalizamos com isso o teatro romano. É importante, não porque contribui com uma nova forma de teatro e tudo mais, mas é importante porque é o ponto inicial da Idade Média. Então, é importante porque é o ponto inicial da Idade Média. Por isso que a Margot Bertor faz tanta questão de criar um capítulo inteiro para falar sobre o teatro no período bizantino. Por isso que esse vídeo existe. Porque não adiantava eu chegar lá na frente e falar a Idade Média começou aqui e a gente faz. Não, é daqui que surge. Mas nos próximos vídeos sobre a Idade Média a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, assine o sininho para receber novas notificações. Tem vídeo novo toda sexta-feira às 10h30 da manhã. Participe, comenta aqui embaixo o que você achou. E é isso, a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Fui!